Então, gente, dando continuidade com o assunto de máquinas térmicas, então a gente já viu termodinâmica, os conceitos básicos, né, da termodinâmica, e agora a gente vai começar a ver o produto principal das máquinas térmicas, que é o vapor, certo? Então, primeiro a gente precisa entender as mudanças que ocorrem na matéria, ou seja, na água, no nosso fluido da máquina, que vai acontecer com ela quando aumenta a temperatura, varia a pressão, diminui o volume e por aí vai, certo? Então, a gente basicamente tem 3 tipos de estados, né? Que a gente conhece. Então, o sólido, o líquido e o gasoso, certo? E aí, o vapor de água pode mudar de um estado sólido, gelo, para um estado líquido, água, para um estado gasoso, que seria o vapor, nas temperaturas e pressões usuais da superfície da Terra. Então, a 25 graus e a pressão na altitude no nível do mar, a gente vai ter sempre líquido, ou seja, a água sempre vai estar no estado líquido, certo? Para que ocorra essa mudança de estado físico, a gente precisa ter uma variação de calor. Então, seja você perdendo calor, ou seja você ganhando calor, certo? Ou seja o fluido, a água ganhando calor. Então, se a água começa a ganhar calor, a tendência é ela ir para o estado gasoso, ou seja, virar vapor. E se ela perde calor, essa água, o estado que ela tende a ficar é o sólido, ou seja, ela vai virar gelo, certo? Então, essa quantidade de calor a gente pode medir, que eu já falei para vocês anteriormente, em joules ou em calorias, certo? Então, uma caloria é a quantidade de calor que deve ser adicionada a 1 grama de água para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, a cada 1 caloria a gente dando, né, a água, ou seja, ela está absorvendo esse calor, a gente consegue aumentar 1 grau nessa temperatura dessa água, certo? E 1 caloria equivale a 4,186 joules. E aí, o processo de conversão de um líquido para um gás é chamado de evaporação, ou seja, quando a gente sai do estado líquido para o estado gasoso, então a gente está evaporando o nosso fluido, nesse caso a água, então a gente está evaporando a água. E aí a gente está o quê? Fornecendo energia, o sistema está fornecendo energia à água, então o sistema está dando energia à água e a água está absorvendo energia do sistema, certo? Então são necessárias 600 calorias para converter 1 grama de água para vapor de água em 0 graus, certo? 0 graus Celsius. Ou 540 calorias a 100 graus Celsius. Então, quanto maior for a temperatura daquela água, é lógico, né, que a gente já percebe isso no dia a dia, menos energia eu preciso fornecer à água para ela sair do estado líquido para o estado de vapor, certo? De gás. E aí essa energia absorvida pelas moléculas de água durante a evaporação, elas utilizadas somente para lhes dar o movimento necessário para escapar da superfície do líquido e se tornar gás. Então a energia necessária para a gente ter a transformação, certo? E essa transformação acontece através das bolhas, tá? Então as bolhas vão se formando, vão subindo até a superfície e quando elas chegam na superfície, elas implodem. Na verdade, desculpa, elas explodem e vão virar vapor. E aí essa energia, que é posteriormente liberada como calor, quando o vapor volta a ser líquido. Então, quando esse vapor, ele por exemplo, está no recipiente fechado, tá? Isso não adianta num recipiente aberto, porque aí esse vapor vai para a atmosfera e aí você não tem como resgatá-lo, por exemplo. Então, precisa estar num sistema fechado, né, num recipiente fechado. E aí, a partir do momento que esse vapor, ele, por exemplo, encontra uma superfície mais fria, lá no topo desse recipiente, então, pela diferença de temperatura, ele pode perder calor para a superfície, e aí, consequentemente, ele perdendo calor para a superfície, ele vai deixar de ser vapor e vai virar a ser líquido, certo? E aí,
quando esse vapor volta a ser líquido, ele libera um calor e esse calor é chamado de calor latente de vaporização, tá? E aí, condensação é o processo ao contrário. Então, é o processo que a gente sai do vapor de água para o estado líquido. E aí, para a gente sair do vapor de água para o estado líquido, a gente precisa retirar energia, ou seja, retirar calor dessa água, tá? Então, a gente dá calor à água, ela vira vapor, e a gente tira calor, ela vira líquido. A gente tira calor do vapor, ele vira líquido. Então, saindo do líquido para o vapor, a gente tem uma evaporação, então o nome já ajuda aí pra gente decorar. E de um vapor para um líquido, a gente tem uma condensação, certo? Um condensado. Virou água de volta, líquido. E aí, nesse processo, as moléculas da água precisam liberar energia, como eu já tinha dito, que no caso seria um tipo de calor latente de condensação, equivalente àquela absorvida durante a evaporação. Então, a mesma quantidade de energia que eu utilizei para transformar líquido em vapor é a mesma quantidade de energia que eu preciso transformar vapor em líquido. Só que aí a diferença é o sentido desse calor, se esse calor está sendo retirado ou se esse calor está sendo fornecido ao meu líquido, tá? Minha água, nesse caso, ou ao meu vapor. Esta energia tem um papel importante na produção de fenômenos violentos no tempo e pode ser responsável pela transferência de grandes quantidades de calor dos oceanos tropicais para as posições mais próximas aos polos. Então, basicamente, se a gente tem uma variação muito grande desses estados, a gente pode ter a formação de gelo, a gente pode ter a formação de nuvens, a formação de... e aí, no caso dessas nuvens, né, o efeito de mormaço na Terra e por aí vai. Fusão é o processo no qual o sólido se transforma em líquido. Então, a gente está saindo do gelo, né, para a água. E requer uma absorção aproximadamente de 80 calorias por grama de água. E aí, no caso, seria calor latente de fusão. E a solidificação é o contrário, que é o congelamento. Então, ele precisa liberar. Então, para a gente solidificar a água, ela precisa perder 80 calorias por grama de calor. E aí, a gente tem a sublimação, que aí, no caso, é exatamente a gente pula uma etapa. Então, a gente vai para um processo não espontâneo, tá? E aí é a conservação do estado sólido diretamente para um gás, sem passar pelo estado líquido. E a deposição é um processo inverso, ou seja, a gente sai do estado vapor e vai direto para o sólido. E aí a sublimação e a deposição envolvem uma quantidade de energia igual à soma das quantidades de energia saindo de um sólido para o líquido e líquido para o vapor. Então, a gente tem a quantidade de energia de sublimação, que aí, no caso, seria juntando 600 com 80 calorias por grama. E se for ao contrário, vapor para o líquido e líquido para o vapor, então a gente passa direto vapor para o sólido, vapor para o líquido para o sólido, e aí a gente passa direto na deposição vapor para o sólido. A gente precisa também retirar essa energia de 600 mais 80 calorias por grama, certo? A sublimação pode ser facilmente observada, no caso aí quando a gente obtém o gelo seco, e aí no caso seria o dióxido de carbono congelado. E a condensação e a deposição junto ao solo são visíveis quando a gente tem, por exemplo, o orvalho e a geada. Mas aí, no caso, isso não vai acontecer aqui no nível do mar, né? Então, isso acontece em montanhas e em cidades que têm uma altitude muito maior, tá? E esses mesmos processos na atmosfera produzem nuvens. Então, no nosso caso, a gente não vai ter geada nem orvalho, a gente vai ter produção de nuvens. Então, a gente vai ter muita chuva. Então, aqui tem um esquema de todos esses tipos de mudança de estado físico. Então, a gente tem a mudança do sólido para o gasoso, que é a sublimação, do sólido para o líquido, que é a fusão, do líquido para o gasoso, a evaporação, e ao contrário, do gasoso para direto líquido, é a deposição, o gasoso para o líquido, condensação, e líquido para o sólido, solidificação. Então, se você reparar aqui, a gente sempre trabalha aqui, ó, entre o líquido e o vapor. Então, a gente vai sempre falar muito em vapor e líquido. E a gente sempre vai falar do processo de evaporação e o processo de condensação, certo? Isso a gente vai utilizar bastante em todas as máquinas térmicas. Então, a gente sempre vai estar variando produto de líquido para gasoso.
Então, a vaporização é a passagem de material do estado líquido para o estado vapor, como a gente já tinha dito, ou gás, quando o material líquido é submetido a uma quantidade de calor suficiente para que ocorra essa transformação do estado físico, né, de mudança do estado físico. Como cada material apresenta um ponto de ebulição diferente, cada um se transforma em vapor em gás em temperaturas específicas. Então, não adianta dizer que a amônia vai evaporar a 100 graus Celsius, porque essa temperatura é a temperatura da água. Então, a água vai evaporar a 100 graus Celsius, certo? E existem 3 formas de evaporação. Então, em todas elas, levando em consideração a velocidade e o tipo de fonte de calor que seja necessária para ocorrer essa transformação. Então, para a gente fazer uma evaporação, a gente precisa receber calor. Então, esse fluido, esse líquido precisa receber calor para evaporar. E para ilustrar bem as formas como a evaporação acontece, vamos utilizar a água como exemplo, principalmente porque a gente vai trabalhar com caldeiras e turbinas a vapor. Então, tudo usa água e vapor de água. Então, os tipos de evaporação, a gente tem de vaporização, desculpa. Então, o termo evaporação define a vaporização que acontece de forma lenta, ou seja, que demora para acontecer e depende exclusivamente do calor presente no ambiente. Um exemplo de evaporação no nosso dia a dia é quando colocamos as roupas para secar no varal e a água passa do estado de vapor por conta de um calor do ambiente, certo? Mas aí é um processo demorado, então pode tornar até de um dia para o outro para a gente conseguir secar. Mas também tem aqui, por exemplo, de um lago, onde a gente tem a formação de vapor com calor, certo? Calor do sol. E aí a gente tem o processo de ebulição, que acontece com uma velocidade maior do que o da evaporação, e para isso a gente precisa adicionar outra fonte de calor. Então a gente vai ter lá o fogo, certo? Então uma opção seria a chama do fogo, do fogão, que a gente bota uma água para aquecer e aí passa para o processo de ebulição. Então não é o processo de evaporação. E aí um exemplo de vaporização também pode ser quando a gente toma banho com um chuveiro elétrico. Então, quando a água está muito quente e ela entra em contato com a umidade, a gente vê a formação, né, de vapor. E aí, só que esse vapor se perde no ambiente, mas fica lá aquela nuvem, né? E aí é um processo de ebulição porque a água está quente, então foi fornecida uma fonte de calor. E aí, no caso, foi pela resistência, né? Resistência elétrica. Já a calefação é a vaporização que ocorre de forma instantânea, ou seja, muito rapidamente, sendo influenciada por uma fonte de calor alternativa, não que seja a fonte de calor do ambiente. E essa fonte de calor tem um calor muito intenso e elevado. Um exemplo de calefação é quando o ferro de passar muito quente com o tecido molhado, certo? E a gente ouve nesse barulho do tss, que aí no caso é uma vaporização muito rápida dessa água, tá? Então é a calefação. E aí a gente entra nas propriedades das substâncias. Então, uma substância pura é aquela que apresenta a mesma composição química em toda a sua extensão, como por exemplo água, nitrogênio, dióxido de carbono. As substâncias puras existem em diferentes fases, então pode existir em sólida, líquido, gasosa. Mesmo dentro de uma fase, a substância pode ter diversas configurações moleculares, ou seja, os arranjos, como por exemplo o carbono diamante e o grafite. Os dois são composição de carbono, só que estruturados de formas diferentes e consequentemente têm os valores bem diferentes, né? Além disso, várias fases podem coexistir ao mesmo tempo. Então, o gelo sólido e a água líquida no mesmo recipiente. Então, a gente consegue ter, por alguns minutos, eles dois no mesmo estado. O gelo no líquido e o líquido com gelo, certo? Mas a tendência, se você deixar esse recipiente com gelo e água na temperatura ambiente, é o que? O gelo perder calor, esquentar e, consequentemente, trocar o calor com a água, e aí o gelo derrete e a água aumenta a temperatura, diminui a temperatura, né? Resfria. Até o passo que o gelo totalmente se dissolva e a água fique
gelada, mas aí depois, posteriormente, essa água vai receber calor do ambiente, porque o ambiente está mais quente do que o líquido, e aí ela vai perder calor para o ambiente. E aí, consequentemente, ela vai esquentando, né? Na verdade, ela vai ganhando calor do ambiente e, consequentemente, ela vai esquentando. Também não podemos deixar de evidenciar a importância da pressão e da temperatura na mudança das fases. Então, como eu já falei, né? Afinal, a água a 120 graus encontra-se no estado de vapor a pressão ambiente. Então, a gente já não tem mais só água, a gente vai ter vapor. Mas no estado líquido, quando a gente pressuriza, ou seja, a gente aumenta a pressão, ela continua estando no estado líquido, tá? E aí a gente pode ter um líquido comprimido, que é o nome que se dá a qualquer líquido que se encontra uma determinada pressão e temperatura, que sejam diferentes da temperatura e pressões do ambiente, certo? E ele se encontra no estado líquido, ou líquido saturado, que é aquele que está numa determinada temperatura e pressão eminente antes de se iniciar a transformação para o estado de vapor, tá? Então, por exemplo, numa panela de pressão, o meu líquido, ele continua líquido lá, porque quando ela começa a esquentar demais, você começa a aumentar a pressão da sua água, porque você vai ter a formação de vapor. Então, você vai ter vapor e água ao mesmo tempo. Então, você não vai ter uma transformação instantânea de todo o líquido em vapor. Você vai ter uma divisão aí entre líquido e vapor. Então, a gente vai ter um líquido comprimido por conta da pressão exercida do vapor pelo recipiente fechado, que é a panela de pressão. E o líquido saturado vai acontecer quando a gente, por exemplo, coloca a nossa panela e coloca lá no fogo, e ela começa a aquecer e ela chega a exatamente 100 graus. E aí, exatamente a 100 graus, ela começa a transformação de líquido a vapor. Só que essa transformação não ocorre em 1 segundo, certo? Mas ela leva um tempinho para transformar o líquido todo em vapor. Só que aí esse líquido já tem tanta energia, por quê? Porque ele está a 100 graus. Então, se ele já está a 100 graus, significa que ele já tem bastante energia absorvida, só que ele não tem energia suficiente para transformar. Então, por isso a gente deixa lá no tempo até ele absorver ainda mais, e aí ele sai do líquido para o líquido saturado a 100 graus, e a partir daí, com o tempo, ele sai do líquido saturado para o vapor, certo? E aí, após iniciar a ebulição, a temperatura não aumenta até que todo o líquido seja transformado em vapor. Então, você sempre vai se manter a 100 graus. Não vai para 101 nem 102. Se você tiver 101 e 102, significa que você não tem mais água, você só tem vapor, certo? Durante o processo de transformação de fase, temos a mistura, que vai ser, na grande maioria, entre líquido e vapor saturado. Quando a última gota de água líquida se vaporiza, temos o ponto de vapor saturado. Então, a gente já transformou todo o líquido em vapor. A partir desse ponto, continuamos a aquecer o vapor, que volta a ter um acréscimo de temperatura. Então, o vapor começa a ter 101, 102, 110 graus, até e aí, no caso, ele começa a ser um vapor superaquecido. Ou seja, é como se fosse a água, como eu falei, ela vai ganhando energia. Então, nesse caso aí, o vapor vai ganhando energia. E aí, a gente chama de vapor superaquecido. Então, aqui a gente tem um exemplo nessas figuras que demonstra o processo de vaporização da água, que a água ela está no estado comprimido, ou seja, porque a gente tem um peso aqui, um recipiente, e aí a gente tem um êmbolo que pesa, então a gente está comprimindo toda a água líquida. E aí quando a gente adiciona uma fonte de calor aqui a essa água líquida, o líquido começa a aquecer, e aí ele começa a aquecer até começar a ficar saturado, ou seja, ficar na temperatura de 100 graus Celsius. E aí, quando ele começa a chegar a essa temperatura, a gente começa a ter a transformação de água em vapor. Só que eu já falei pra vocês que quando a gente tem a transformação de vapor, esse vapor ele tem tanta energia que ele é capaz de levantar o nosso êmbolo, certo? E aí vai chegar um momento que esse vapor não vai conseguir mais empurrar, seja porque não tem mais pressão, a pressão dele se igualou com a pressão da atmosfera, ou porque ele está lá fechado, certo? Então, o recipiente bateu, né?
O êmbolo bateu no recipiente, então ele se tornou um vaso de pressão, vamos dizer assim. Então a gente também tem aqui, só que agora a gente está dividindo em 5 estágios. Então a gente tem o estágio 1, de um recipiente com a pressão a 1 atm a 20 graus Celsius. Depois a gente tem no estágio 2, já chegamos à temperatura de 100 graus Celsius, a pressão constante. E aí, a partir que a gente chega a 100 graus Celsius, a gente começa a ter a transformação de líquido em vapor. E aí esse êmbolo começa a ser empurrado, até que, até mesmo em 100 graus Celsius, eu transformo todo o líquido em vapor. E aí, a gente tem lá todo o recipiente com vapor. E aí a gente continua fornecendo calor e aí ele começa a aumentar a temperatura. Então ele pode sair, por exemplo, de 100 a 300 e a gente aumenta aqui o nosso espaço. Então a gente tem aqui um vapor super aquecido, certo? E aí a gente tem alguns gráficos, e aqui nesse gráfico é relacionado à temperatura ao volume. Então a gente tem aqui exatamente o que tinha anteriormente. Então a gente tem o recipiente 1, que a gente só tem líquido comprimido. Aí quando a gente aumenta a temperatura de 20 para 200, a gente continua tendo só líquido comprimido. E aí a gente adiciona, aí aqui ele chegou a 100, né? Então ele vai começar a fazer a transformação de fase de líquido para vapor. E aqui ele tem todo o vapor. E ele continua fornecendo energia, então ele se transformou, aumentou, né, o volume lá do espaço que a gente viu, e depois disso ele chegou no volume máximo, na temperatura máxima de 100, e aí a gente continua dando calor, até que nosso vapor fique superaquecido e aumente ainda mais o volume, certo? E aí, para isso, a gente precisa aumentar a temperatura de 100 para 300. Então, um conceito muito importante na termodinâmica é a temperatura e pressão de saturação, ou seja, a temperatura e pressão necessária para transformar o líquido em vapor. E sabemos que, por conhecimento do colégio, que a água ferve a 100 graus. Mas isso não é verdade, porque a água ela não é pura, certo? A temperatura da água para a água ferver depende da pressão em que se encontra. E aí, no caso, por exemplo, é 100 graus aqui em Recife, mas ela não vai ser 100 graus, por exemplo, na Argentina, tá? Então vai ter uma pequena diferença de temperatura aí. E aí, nesse caso aqui, a gente tem uma curva que relaciona a pressão e a temperatura. Então, quanto maior for a pressão do ambiente, maior a temperatura eu preciso para transformar. Então, aqui seria 100 graus e, por exemplo, na Argentina poderia ser a 102 graus, por exemplo, 103, 110, tá? Então, por aí vai. Então, a gente tem aqui a relação de pressão de saturação e temperatura de saturação. E aí, no caso, por exemplo, a 100 graus, eu precisaria de uma pressão aqui menos que 200 kPa. Se eu aumentar a temperatura de 150, eu preciso de uma pressão de 400 kPa. Até que eu aumente minha pressão para 600 e aí eu vou ter uma temperatura aqui em torno de 160 graus. Então, para a gente ter uma variação de temperatura, a gente precisa adicionar muita pressão. Então, às vezes, as máquinas não compensam porque a gente precisa, para manter, né, essa variação de temperatura muito alta, uma pressão muito mais elevada. Então, as condições dessa máquina podem tornar elas caras. Então, a gente tem aqui outro diagrama que relaciona a pressão e temperatura para a água. E aí, aqui a gente tem o ponto triplo, que é quando a gente tem a relação entre gelo, então vou colocar gelo aqui verde, então fase sólida, água azul e vapor roxo. Então, qualquer variação de temperatura e pressão, eu posso sair de uma fase para outra.
Mas se eu tiver aqui exatamente nesse ponto triplo, deixa eu botar amarelo. Então, exatamente aqui nesse ponto triplo, entre essa temperatura e essa pressão, eu vou ter as 3 fases juntas, certo? Se essa temperatura aumentar a pressão, eu já saio das outras fases, só fico com líquido. Então, aqui a gente só tem líquido. Se eu diminuo a temperatura, mas mantenho a pressão, eu venho para cá, para o estado sólido. E se eu mantenho a pressão e aumento a temperatura, eu vou para o estado de vapor. Então, esse diagrama é muito importante para a gente saber quais são as pressões que eu preciso ter na máquina para que eu consiga deixar, por exemplo, sempre o vapor, ou seja, nunca ter a transformação do vapor em líquido ou sólido. Então, eu sempre preciso trabalhar com pressões e temperaturas para me manter aqui nessa região de vapor, certo? Então, a gente tem outro diagrama de temperatura em relação ao volume, onde a gente também tem a relação de líquido. Então, aqui é líquido. Aqui dentro, a gente vai ter líquido com vapor. E aqui fora, a gente vai ter vapor, certo? Então, essas linhas pontilhadas são uma pressão constante. Ou seja, se eu mantenho a pressão constante, para eu variar de líquido, por exemplo, estou aqui líquido, e eu quero sair do líquido para o estado de vapor, eu preciso fazer o quê? Preciso aumentar a temperatura. Então, eu saio daqui, aumento a temperatura, aí ele começa a ficar vapor, e aí ele começa a se expandir, mantendo a mesma temperatura, até que eu tenho a transformação toda de líquido em vapor e mantenho lá, a minha temperatura começa a subir para eu ter um vapor superaquecido. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser temperatura é pressão. Então, aqui eu tenho uma região líquido, aqui a região de mistura, líquido e vapor, e aqui a região de vapor. Só que aí o que se mantém constante é a temperatura. Então, eu preciso, para sair de líquido em vapor a uma temperatura constante, eu preciso fazer o quê? Preciso reduzir a minha pressão até que eu entre na região de saturação de líquido e vapor. Então, eu começo a transformar líquido em vapor, mantenho a pressão constante, aí ele vai se transformar todo o líquido em vapor, e depois eu vou ter que diminuir de novo a minha pressão para eu ter a expansão do meu fluido, certo? Então, querendo ou não, eu sempre vou ter um aumento de volume dos meus fluidos, tanto se eu relacionar pressão com volume, quanto relacionar temperatura com volume, certo? Então, eu mantenho uma constante. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho pressão, volume e temperatura. Se eu manter a pressão constante e diminuir a pressão constante e manter, pressão constante não, nesse caso aqui desse gráfico, se eu manter a temperatura constante, eu tenho que fazer o quê? Diminuir a pressão e o volume vai aumentar. Se for a pressão constante, então pressão, volume, temperatura. Se pressão for constante, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a temperatura para aumentar o volume, certo? Então, a gente pode sempre variar uma propriedade para obter variações em outras propriedades, tá? Mas em todas, quando eu saio de líquido para vapor, eu tenho aumento de volume, tá? Não tem como eu manter o mesmo volume. A não ser que meu sistema seja fechado, mas aí meu sistema fechado, eu mantenho o volume constante, mas eu nunca vou conseguir manter a pressão constante e muito menos a temperatura constante, certo? Então, não serve para sistemas fechados. Sistemas abertos, livres, que conseguem aumentar o volume.
E aí a gente tem um mecanismo de transformação de líquido em vapor. Então, fornece calor à água, que aí vamos variar a entalpia, que é a quantidade de calor por quilograma de massa, e seu estado físico. Então, quanto mais aquecemos, mais aumentamos essa temperatura e, consequentemente, a densidade do produto, né, do líquido, diminuirá, tornando mais leve. E à medida que fornecemos calor ao líquido, suas moléculas vão adquirindo mais energia até conseguirem vencer as forças que as mantêm ligadas na forma líquida. A rapidez na formação do vapor será tal qual como for a intensidade de calor fornecido. Então, quanto maior for a minha fonte de calor, mais rápido eu transformo o meu líquido em vapor. Então, a fonte de calor do fogão é muito menor, por exemplo, do que uma fonte de calor de um maçarico, que é muito menor do que uma fonte de calor de um corte a gás, ou seja, de uma chama a gás, certo? Então, por aí vai. A rapidez de formação do vapor será... desculpa, já falei isso. A pureza da água e a pressão absoluta exercida sobre ela são os fatores que irão impor a temperatura na qual se produz a ebulição. Assim, quanto menor for a pressão, menor será a temperatura de ebulição da água, certo? Em resumo, uma substância que tem a composição química constante chama-se de substância pura. As substâncias puras existem em diversas fases, dependendo do seu nível de energia. Na fase líquida, uma substância não estará prestes a vaporizar, chama-se líquido comprimido. Então, pertinho, no caso da água, a 100 graus. Na fase gasosa, uma substância que não está prestes a condensar, chama-se vapor sobreaquecido. Durante o processo de mudança de fase, a temperatura e a pressão da substância são propriedades dependentes. A uma dada pressão, uma substância entra em ebulição em uma determinada a uma determinada temperatura. E aí essa temperatura chama de temperatura de saturação. E uma dada temperatura, uma substância entra em ebulição a uma determinada pressão. E aí no caso seria a pressão saturação. Durante o processo de mudança de fase, as fases líquidas e vapor existem em equilíbrio. Nessas condições, o líquido se chama líquido saturado e o vapor se chama vapor saturado. Então, a entalpia, no caso, é uma análise térmica de alguns processos específicos, frequentemente combinados com as suas propriedades termodinâmicas. E aqui, no caso, a gente tem a relação dessas combinações que podem ocorrer num processo a pressão constante, resultando sempre numa combinação de energia interna mais pressão vezes volume. E assim considerou-se conveniente definir essa nova propriedade termodinâmica de entalpia, certo? Pela letra H. E aí a gente tem a entalpia, que é igual a energia interna mais pressão vezes volume, pode ser dado em quilojoules, ou entalpia específica, que seria a mesma coisa, só que relacionado a joules por quilograma. Então, quilojoules por quilograma. E aí a gente tem um sistema de vapor típico, que devido à sua capacidade de armazenar grande quantidade de energia, o vapor é bastante utilizado como meio de transmissão de energia de um ponto central, onde é gerado, por exemplo, na casa de uma caldeira, até os pontos de uso, seja uma turbina a vapor, seja uma máquina térmica, seja um êmbolo, seja uma roldana, por aí vai, certo? Então a gente precisa entender que esse sistema de vapor vai conter o gerador de vapor, que no caso seria a caldeira, o sistema de distribuição, então seriam as tubulações, as válvulas, o sistema de consumo, pontos de uso, será uma turbina, um gerador, o que vai ser, e o retorno do condensado, certo? Então, por quê? Quando esse vapor entra nesses pontos de uso, ele vai perder calor, e aí se ele perde calor, ele vai virar líquido. Então o vapor volta a ser líquido. E aí, todos os elementos do sistema vão interagir entre si. Portanto, se houver qualquer problema de funcionamento em alguma dessas etapas, o sistema fica comprometido, então você tem uma perda de eficiência e, consequentemente, aumenta o custo de operação desse seu sistema, certo? E a chegar ao ponto de ser inviável. Então, a gente tem aqui um exemplo de um sistema de vapor típico, e aí, no caso, o vapor é gerado pela caldeira, que é transportado pelas tubulações até o ponto de uso, que vai ceder o calor e vai depositar o condensado, certo? E aí, a economia de energia em insumos, a água condensada é purgada para posterior utilização na caldeira.
E aí a gente tem um sistema fechado, né? Então esse seria um sistema genérico. Então a gente tem aqui a caldeira que vai produzir vapor, e esse vapor ele pode abastecer aquecedores, pode abastecer trocadores de calor ou o sistema de aquecimento de qualquer outra coisa. E aí depois que esse vapor sai dos aquecedores, sai dos trocadores, eles vão para a linha do condensado. Então sai daqui, vai sair líquido. Então vou botar azul, saiu líquido, saiu líquido. Então, ou seja, aqui é tudo água. Mas o vapor também pode ser purgado e ir para o tanque. E aí esses tanques coletam o vapor que entra aqui em contato com esse condensado. E aí esse condensado, ao invés de ter uma temperatura baixa, vai ter uma temperatura um pouco mais alta. E significa que essa água aqui armazenada no tanque vai ter uma temperatura elevada. E ela pode ser bombeada à caldeira, que vai precisar de menos energia para transformar a água quente, por exemplo, em vapor, certo? E aí a geração de vapor, a casa da caldeira constitui o ponto de partida, né, desse vapor. Então ele entra água líquida e sai vapor para distribuição. E as caldeiras são equipamentos destinados à geração de vapor, onde a gente tem a transferência de energia de um processo de combustão. Então o calor fornecido na caldeira para a água vem da combustão, certo? E parte dessa energia utilizada na geração de vapor pode ser proveniente da recuperação do calor residual no processo, como eu disse, utilizar o próprio vapor para aquecer o próprio condensado da sua linha. E o efeito da alta pressão na geração faz com que o vapor flua na caldeira para o sistema de distribuição, que vai ter, né, válvulas, acessórios e tubulações que vão se ligar a voltar esse condensado ou esse vapor à minha caldeira, certo? E aqui a gente tem outro exemplo de utilização de calor da caldeira. Então o calor é fornecido da caldeira para o fluido, e aí esse vapor saturado pode se utilizar numa turbina que vai gerar trabalho. Então, esse trabalho eu posso usar em qualquer maquinário. E aí, quando ele passa na turbina, ele volta a ser condensado. Então, aqui, ele pode trocar calor com uma outra água, uma água mais fria. E aí, esse líquido saturado, ele pode ser bombeado novamente para a minha caldeira, certo? Então, aqui, o meu sistema. Deixa eu apagar. Então, aqui eu tenho um fluxo de vapor, líquido saturado para a caldeira. Então aqui eu tenho um sistema. Então esse aqui é um sistema fechado e que pode gerar energia na turbina, uma energia mecânica ou uma energia térmica para resfriar. Então aqui, por exemplo, poderia ser um trocador de calor e aqui poderia ser um pistão. Então, ou uma casa de moinho, o que for, certo? Então, aqui eu tenho um azul, o meu sistema fechado, que eu utilizei ele com equipamentos, então a turbina e um trocador, para gerar calor para outros sistemas, energia no caso, desculpa, para outros sistemas, certo? Então, a energia aqui de cima é energia mecânica e a energia aqui de baixo é energia térmica. E aqui tem outro exemplo, onde a gente também tem a caldeira que gera vapor, entra numa válvula para empurrar um pistão que está no cilindro, que vai acionar uma roda, e aí gerando energia mecânica. E esse vapor pode ser acionado por uma válvula de saída, então ele sai e entra no sistema de refrigeração, que no caso aqui seria o trocador de calor, onde a gente tem um fluido quente passando por dentro e um fluido frio passando por fora. Então, aqui entrou quente, saiu frio, entrou frio, saiu quente, certo? Então, a gente vai ver mais pra frente exatamente o que está acontecendo aqui no trocador, mas o foco da gente agora é no vapor, certo? Então, isso a gente
encerra a introdução ao vapor e próxima aula a gente vai ver a distribuição de vapor, certo? Como é que se distribui esse vapor dentro do nosso sistema. Então é isso, até a próxima semana, tchau!